Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Império Bizantino e o cristianismo, tá bom? E fazer a correção da semana 3 do PET 6. Então é isso, vamos lá? Solta a vinheta! Como é bom estudar história, lembrar da nossa memória, e ainda mais se for o professor Edivaldo. Turma, inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui, ó, tá bom? Para vocês usarem de base para poderem fazer as atividades. Só que tem uma questão. Esse vídeo, como durante esse mês de novembro, né, a gente está trabalhando também o PET 300 anos, tá ficando meio puxado para mim poder gravar todos esses vídeos e editar e tudo. Então, para fazer um vídeo um pouquinho mais comprimido, a gente não vai focar tanto na leitura dos textos, vamos focar mais na correção das atividades, tá bom? Então, inicialmente tem esse texto aqui, vocês podem estar dando pause no vídeo ou vendo o texto pelo próprio formulário ou pelo próprio PET, tá bom? Vem aqui a primeira parte do texto e depois logo já vem as atividades. Atividade 1. O turbulento período das invasões bárbaras foi acompanhado, na Europa Ocidental, por uma difusão gradual do cristianismo. O imperador Constantino, de 306 a 337, considerado o último dos grandes imperadores romanos, foi a garantia da liberdade de culto dos cristãos. Depois disso, a religião cristã se disseminou por todo o Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião oficial desse império em 391, sob o governo de Teodósio, que reconhecia, dessa forma, o sucesso do novo credo. Daí em diante, ele foi adotado por um número cada vez maior de pessoas. Pelo que você compreendeu, qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? Pessoal, o que nós podemos estar respondendo nessa questão? A partir do momento em que Constantino se converteu ao cristianismo, essa religião deixou de ser perseguida e passou a ser a religião oficial. Deixou de ser uma religião perseguida do governo do Constantino, tá bom? Porque ela só se torna a religião oficial de Roma a partir do governo de Teodósio, beleza? Só para deixar claro. Atividade 2. Observe o mapa e responda. Aqui, né, nós temos um mapa com a divisão do Império Bizantino, né, a separação do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, ok? Agora a questão A. Em que continente situava-se a Constantinopla? Constantinopla, pessoal, se situava no continente europeu, tá bom? Um pouco assim mais para a parte oriental da Europa, mas ainda no continente europeu. Lembre-se que essa região hoje faz parte do território da Turquia, tá bom? Então, gente, essa era uma região muito importante, né? Uma região que fazia transição entre a Europa e a Ásia, tá bom? Questão B. A localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Justifique. Sim, né, gente? Teve uma grande importância. Se a gente for considerar que o território de Bizâncio, né, do Império Bizantino, era um território de passagem, né, de transição de grandes rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, tá bom? Questão C. Quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla? O que a gente pode responder aqui, pessoal? Animais e carroças, mas principalmente navios, por sua posição entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, beleza, gente? Dá pra gente entender o que aqui? Que esse comércio que era feito entre o Oriente e o Ocidente, né, passando principalmente pelos territórios do Império Bizantino, esse comércio ele era realizado através desses meios de transporte, né? Os meios de transporte terrestres por meio de animais e carroças, né? E os marítimos feitos por meio de navios, ok? Questão 3. Qual a importância histórica de Justiniano para o Império Bizantino? O que a gente pode responder aqui? Justiniano compilou um grupo de leis que formaram o chamado Corpo do Direito Civil. Então, gente, Justiniano ele vai ter essa importância no aspecto jurídico do Império Bizantino,
tá bom? Sua atuação, né, nessa compilação, nessa reformulação, né, do aspecto jurídico do Império Bizantino, que vai dar origem ao corpo do direito civil. Atividade 4. Em seu caderno, faça uma lista dos principais aspectos do apogeu e da queda de Bizâncio. O que nós podemos responder aqui, gente? O auge desse império foi durante o reinado do imperador Justiniano I, de 527 a 565. Ele recuperou grande parte daquele que foi o Império Romano do Ocidente. Após a morte de Justiniano, o Império Bizantino sofreu diversas invasões, com Constantinopla tendo sua queda definitiva no ano de 1453, após ser tomada pelos turcos. Atividade 5. Explique a afirmativa. A sociedade bizantina era essencialmente urbana. O que nós podemos estar respondendo aqui nessa questão? As cidades eram o centro das atividades econômicas. Nelas concentravam-se oficinas artesanais de diversos tipos, além de mercados e das famosas feiras. Entre as principais cidades podemos citar Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Tessalônica. Atividade 6. Aponte as principais características da arte bizantina. Como nós podemos responder essa questão aqui, pessoal? Primeiro, caráter majestoso, que demonstra poder e riqueza. Depois, ligação direta com a religião católica. Também, demonstração clara da autoridade do imperador, ao considerá-lo sagrado. E por último, frontalidade, representação das figuras em uma posição frontal e rígida. Ok, turma? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Tá bom? Semana que vem a gente vai voltar com a última semana do PET 6. Tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou então me mandar um WhatsApp que assim que eu puder eu vou estar respondendo a todos. Tá bom? Forte abraço e até breve.